Estamos gravando. Bom, então hoje é dia 17 de setembro. Esta entrevista é concedida por Cristine Nunes Pujol Coutinho para o projeto Documentando a Experiência 19 no Covid do Rio Grande do Sul. Entrevista concedida a Juliana Carolina da Silva, que está em Ourinho, São Paulo, e por mim, Regina Xavier, que estou em Porto Alegre. A Cristine Pujol também está em Viamão. Então, nós vamos dar início. Cristine, eu vou ler o termo de esclarecimento. Esta entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social, e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem a liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar a interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação da sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura, e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansada, triste ou confusa, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for do seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação da sua entrevista. Sim. Você está esclarecida quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim, ficou bem claro. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Não, pode revelar a identidade. Você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, autorizo. E você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim, autorizo. Cristine, então, por favor, gostaria que você se apresentasse. Certo. Meu nome é Cristine, tenho 35 anos, eu moro em Viamão, estudo em Porto Alegre. Na verdade, eu faço nutrição, né, na URGS. E aí, então, eu frequento os dois campos ali, o da FAMED, da Ramiro, e o da Sarmento Leite. E eu estou no terceiro semestre e tenho 2 filhos, sou divorciada. Eu acho que é isso, por enquanto. Certo. E Cristine, você ou alguém da sua família ou alguém próximo teve coronavírus? Teve o vírus Covid-19? Não, não tão próximo assim. Eu tive conhecidos, mas não ninguém da minha família ainda. Eu tive amigos, assim, não tão próximos assim. Mas digamos que moram aqui na minha cidade. Uhum. Ok. Cristine, essas pessoas que você conheceu aí, próximos a vocês, a você que teve Covid, você tem alguma relação, alguma coisa que você queira acrescentar em relação a essa experiência dessas pessoas, a maneira como o conhecimento desse contágio por parte dessas pessoas, de que maneira isso te afligiu ou não, de alguma maneira? Se você sabe se eles buscaram algum atendimento do SUS, se você sabe um pouco como é que tem sido isso aí ao teu redor, você tem alguma coisa a acrescentar, assim? Então, na verdade, assim, ó, foi uma amiga minha, né? Ela, quase toda a família dela, na verdade. Porque eles são profissionais da saúde e eles estavam trabalhando na linha de frente. Uma delas, acho que é o genro dela. E aí, no caso, quando vê, tava todo mundo da família já tinha contraído o vírus. Então, eles já estavam ligados, né, ao SUS, de certa forma, eles trabalhavam em clínicas ali.
E aí, a partir daí, eles já começaram a questão do tratamento, sabe? Então, assim, foi um processo que eu diria que foi muito rápido, porque a informação, ela está presente em todos os lugares, e aí é o que é a nossa realidade, a gente fala disso diariamente. Então, apesar de ter sido uma coisa difícil, eu acho que para eles não foi tanto, porque eles já estavam com contato com todas as informações necessárias para poder se prevenir e saber o próximo passo, que eu acho que isso aí é um pouco tenso, né? Ai, o que eu vou fazer agora? Estou contaminada, enfim. Né? Eu testei positivo, o que eu faço? Então, no caso deles, eu acho que foi bem tranquilo nessa parte. No caso, a mãe, porque quem pegou foi a minha amiga, que é a mãe do pessoal, né? E mais o genro, a Nora, que os dois são profissionais, são técnicos de enfermagem. E aí, ela foi a única que foi hospitalizada. Então, para ela foi o mais difícil, mas mesmo assim, devido à saúde que ela já possuía, que é boa, no caso, ela conseguiu se recuperar. Agora ela já está em casa, tudo, fez todo o processo certinho de isolamento, tempo certinho que é previsto para fazer, né, para poder se recuperar. E então, eu acredito que para eles foi bom, assim, sabe, até a forma como eles conduziram. Minha câmera fechou, né? A sua câmera fechou. Ai, ela cai assim mesmo, desculpa. Não, a gente continuou te ouvindo. Tá. E, Cristine, você sente que a sua rotina foi afetada desde o início da pandemia? Como que era a sua rotina antes? Como que ficou agora? Ai, nossa, foi muito. Então, assim, antes, a minha mãe ficava cuidando dos meus filhos, eu ia para a faculdade e estudava. Aí, quando tinha prova, eu podia ficar lá mais tempo, podia usar a biblioteca, tinha essa autonomia de estudo, de chegar, focar. Eu vou estudar 1 hora do meu dia ou mais, eu vou fazer isso. Em casa, eu já não tenho isso, né? Porque eu tenho que cuidar de 2 crianças pequenas, um menino e uma menina, um com 5 e outro com 3 anos. Então, às vezes, eu estou tentando focar e não consigo, tenho que parar no meio do caminho. E é bem mais difícil, claro, o esforço é bem maior. É possível, claro, sim, é possível, está acontecendo. Mas afetou bastante, assim, a qualidade do meu sono, do dia a dia, no geral, porque eu tenho que fazer uma jornada super longa, né? Que é cuidar da casa, cuidar das crianças, brincar, brincar que é importante. E também estudar, então, assim, mudou muito, sim, bastante. E sem contar que é aquela questão de estar privado, né? Eu não era uma pessoa que saía muito, mas ter a escolha de sair e não sair é uma coisa que a gente gosta. E aí eu sinto que agora eu não tenho mais essa escolha. A minha única opção é ficar em casa. Ficar em casa, acabou. Ou é livre-arbítrio, né? Eu senti bastante isso. E, Cristine, me diga uma coisa, como é que você sente o impacto desse isolamento social em relação a teus filhos, a tua família de uma maneira geral, a dinâmica? Como é que você acha que os seus filhos e os seus familiares estão respondendo a essa questão do Covid? Quer dizer, você está dizendo para a gente que isso altera um pouco o seu cotidiano, mas como que isso impacta nessa vida mais familiar? Então, assim, eu vou ser bem específica até quanto a essa questão, porque é uma diferença bem grande. Por exemplo, a relação com a minha mãe, sabe? A minha mãe já é uma pessoa que ela é idosa, então ela sente muito essa necessidade de contato com os netos, que é uma coisa que é quase que diária, né? Uma por ela cuidar das crianças e outra porque eu moro muito próximo dela e a gente é muito próximo dela. Então, assim, eu notei que para minha mãe foi difícil ficar longe dos netos e ela tem apresentado pontos de depressão, assim. A gente consegue perceber, sabe, em atitudes, em conversas. E tu vê que aquilo, eu acho que foi uma das coisas que mais me afetou, é ver que ela desanimou muito, assim, que ela tá com uma certa, ela não tá com esperança das coisas, ela tá com uma incerteza quanto ao futuro muito grande, isso tem afetado demais ela, tá? A saúde, a pressão dela ficou mais alta, enfim, tá começando a aparecer uns efeitos bem ruins. E as crianças, eu notei uma certa variação de humor, eles ficam muito mais perceptíveis a isso.
consegue ver que daqui a pouco tá bom, daqui a pouco tá ruim, tem dias que eles estão mais irritadíssimos, outros dias é bem tranquilo, e ainda tem a questão do tempo, que às vezes tem, quando tem sol, ótimo, brincamos no pátio, quando não tem sol, ficamos dentro de casa, e aí tudo já vai piorando. Então eu notei isso, e para mim também eu tive picos de tristeza muito grandes, sabe? Tinha dias que eu ficava, nossa, nunca vou sair dessa situação, aquele desânimo para fazer as coisas, sem contar a desorganização que foi no início. Eu não tinha horário para nada. Nós estávamos comendo, sei lá, um almoço aí às 3 horas da tarde, era uma coisa muito, muito louca, sabe? Dormia, a gente dormia muito pouco, ficava até tarde olhando televisão. Ai, sabe? Completamente desregrado. Eu acho que isso tudo foi esse efeito do isolamento, sabe? E os meus irmãos também. Eu pude sentir a mesma coisa. A vida deles, os filhos deles. E, Cristine, você que percebeu, então, essas alterações, vocês buscaram algum atendimento psicológico, algum atendimento médico, algum auxílio? Olha, vou ser bem sincera, não. Sabe quando tu não sabe nem por onde começar? Eu senti isso, uma falta, talvez de informação minha, talvez de divulgação, um suporte maior. Senti falta disso, sim. Porque até o primeiro momento tu acha que é uma coisa passageira e nem é tão importante, sei lá, daqui a pouco passa, né? Normal, todo mundo tá passando pela mesma coisa, mas até que ponto, né, que eu tenho que agora é o momento de procurar ajuda, eu meio que perdida quanto a isso, sabe? E, Cristine, você poderia falar um pouco mais sobre como que você foi adaptando a sua rotina? Em como que você foi tanto superando as suas próprias questões psicológicas, assim, nesse período? Claro. Então, assim, ó, o que acontece? O primeiro mês, eu acho que a gente fica em casa, eu notei que é a bagunça. É o momento da bagunça. Então, fica tudo bagunçado. O horário, ele não existe. As refeições são esquisitas, porque a gente come um monte de besteira. E, então, é a verdadeira bagunça. Aí, um belo dia, eu disse, eu não aguento mais. Gente, isso aqui tá muito estranho. Eu não consegui. Depois, se demora muito para acabar, eu vou me acostumar com essa vida. Não posso. Então, o que eu fiz? Eu dei uma de louca. Eu peguei a agenda daquela do Google que tem, daqui vem já no aplicativo. E aí ali eu comecei a colocar. A minha filha ainda tem mais essa questão. A minha filha, ela tem uma dificuldade de fala. Então eu tenho que fazer exercício de fono com ela. Então eu pensei, nossa, se eu não botar uma regra, um horário para fazer, não vou fazer direito. Então tá, sentei e aí comecei. Aí botei na agenda, coloquei, tal hora eu quero fazer exercício, que eu comecei assim, separei o tempo. Um pouco para mim, um pouco para Thalita e um pouco para o Victor. Então eu levanto, faço minha rotina ali de minha higiene, as coisas assim, como e faço meus exercícios físicos, depois começo a cuidar deles que eles vão acordando e aí depois começa, né? Aí eu fiz o que? Uma agenda. Botei o horário da Thalita, para fono dela, para fazer exercício de fono dela, depois eu coloquei o horário do Victor, que o Victor está fazendo um curso online que ele ganhou de modelo. Aí tô fazendo as coisas dele de modelo e depois tem um horáriozinho para brincar. Nesse meio tempo tem que ajeitar a casa e fazer almoço. Então de manhã é bem corrido. E aí assim eu comecei a organizar o dia e eu tenho meus horários certos e foi o que para mim funcionou, sabe? Porque aquele estímulo de fazer as coisas, ele começou a voltar. Porque até então não tinha mais. Como era tudo a qualquer horário, de qualquer jeito, eu fazia o que dava e no outro dia, se sobrasse tempo, eu fazia o que faltou do dia anterior e assim ainda. E a bola de neve crescendo, né? Não dá conta. Então, assim, eu notei que eu precisei. Para mim, eu preciso dessa regra. Vou ter que fazer isso e deu. Aí, quando eu tenho que estudar para a faculdade, é muito complicado às vezes, porque eu tenho que parar várias vezes no dia. Mas aí eu faço o que eu já fazia antes, que eu estudava de madrugada. Quando eu quero focar muito, eu deixo eles dormirem e venho para a sala e estudo. Então, assim, e tá melhor. Não vou dizer que tá 100%, porque é meio que sempre tem uma manutenção para fazer na agenda. Sempre aparece algo que não era para estar ali, que tem que estar, sabe? Alguém fica doente, deu, tipo, sei lá, uma coisa toma mais tempo no trabalho. Agora, no ensino remoto emergencial, eu senti bastante essa diferença de trocar todos os meus horários. Eu ainda presto um trabalho para a URGS, eu trabalho na empresa Júnior de nutrição, Cianute, não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu fico
eu tenho minhas 8 horas semanais para eles também. Então, eu tô na agenda também. Mas foi assim. Sim, Certo. e você está trabalhando home office? Sim, com o Cianude eu faço isso. Só porque eu não tenho bolsa, não estou fazendo mais nenhuma outra atividade além do Cianude e a faculdade. Tá ok. Bom, Cristine, como é que você está avaliando um pouco a relação das autoridades com a pandemia, Ai, as autoridades públicas? é tão complicado, né? Eu acho que ainda está um pouco difícil. A gente já passou por tudo, a gente já passou para a fase de olhar, dar risada, não acredito que estão dizendo isso. Aquela fase do medo, do tipo, será que é o momento de voltar? Se não é, enfim. Mas assim, eu acho que assim, olha, é novo para todo mundo. Não dá para esperar não existe uma receita que seja a ideal, a correta, sabe? Tá todo mundo numa fase de adaptação. E eu acredito que a rede pública também, sabe? A opinião pública também é assim. Também está se adaptando, está se adequando ao que é possível ser feito, né? E eu acho que na medida do possível a gente está indo, vamos dizer assim, né? As coisas estão acontecendo. Não num passo que a gente quer, talvez, tão rápido, mas está indo. Você mora em Viamão, né? Isso. E em Viamão, como é que tem sido esse impacto, assim, do contágio? Ele passou por muitas oscilações, as autoridades tiveram que fazer lockdown, não? Como que você sente um pouco em Viamão, inclusive comparativamente a outros lugares, como Porto Alegre, etc.? Olha, nós não chegamos a fechar tudo, mas eu acho que teve um pico aí, eu acho que um mês atrás, que ainda estamos em bandeira vermelha. Verdade seja dita, acho que a gente nem chegou a sair, ou se saiu foi um período muito curto que nem foi falado tanto. Então, assim, tá ruim ainda aqui. E aí tu vê que, tipo, até tem uma certa divulgação, existe um trabalho de conscientização, ainda que muito pouco, muito superficial. É muito raso esse atendimento para nós, sabe? Só um momento, filho. Aí, então, assim, é complicado. Viamão, eu acho que Viamão ainda está bem ruim, sabe? Porque tu não vê, assim, uma coisa mais efetiva, tipo, um contato efetivo com a população, uma conscientização. Sei lá, eu acho que eles poderiam fazer uma coisa bem mais abranger bem mais a população para poder se conscientizar do uso de máscara. Só um momento. Desculpa, ele tá animado. Então, assim, de conscientização, tanto de higienização, quanto a forma como tem que se comportar nos lugares. É uma coisa, horrível. Tu olhar uma fila, tu vê diariamente, aqui em Viamão tu não vê, parece um dia normal. Tu sai se tiver sol. Vocês vão até o centro de Viamão, parece um dia comum, como se nada tivesse acontecendo. As pessoas, elas estão em massa na rua, elas estão comprando, elas estão se unindo nas filas de um jeito, elas ficam coladas umas às outras. Então, eu não sei, eu acho que se tivesse, talvez, uma coisa até meio, tipo, cafona, vou dizer, sabe? Sei lá, um carro de som passando, conscientizando, lembrando, falando todo momento, talvez as pessoas, elas pudessem, parece uma coisa tão simples, mas poderia ser feito, sei lá. Talvez elas se conscientizassem mais, ver que falta muito isso aqui, sabe? E Então aí, falta uma assistência pública, então, assim, eu nesse acho que sentido. é porque receber uma mensagem pelo WhatsApp que tu precisa se proteger não é tão eficaz quanto uma coisa que tu tá vendo ali, né? Quanto uma campanha, talvez, sei lá, algo assim. Aqui não tem muito isso. Sim. E, Cristine, você e sua família conseguiram fazer isolamento social? Todos os seus familiares estão fazendo? E se estão, em qual medida, assim? Ai, nossa, não vou mentir pra vocês, o início foi mais fácil. Os primeiros meses ali, todo mundo conseguia ficar trancado na sua casa, saía só pra pegar um remédio, uma comida e acabou. A gente não se via nunca, era chamada de vídeo, eu falava no grupo do WhatsApp e só. Depois a gente afrouxou, não vou mentir. Aí teve esse caso da minha mãe que eu comentei com vocês, que ela estava muito, mas muito deprimida, assim. Aí eu digo, agora. Aí no início falava que se
se as crianças tinham vírus e as crianças não podiam ter contato, não sei se vocês lembram dessa parte. E era mais no início, eram as crianças que elas também tinham essa função. E aí, eu sei que a gente pegou e ficou um pouco mais distante, né? Aí depois, passado aí 1 mês, 2, a minha mãe, a situação dela, a gente ficou bem desesperado quase. E aí a gente passou a procurar ela um pouco mais. Eu vi a minha mãe algumas vezes, os meus irmãos moram lá com ela, então consequentemente eu vi eles também. Mas ainda o contato está pouco, sabe? Mas ele existe, não vou mentir. E aí as medidas são aquelas, né? Higienização, aquela coisa, assim. Eu não vou dizer que fico o tempo todo de máscara, porque eu tirei a máscara já para visitar a mãe. E é isso, assim. Mas aqui receber gente na minha casa, visitas, eu não recebo, já faz desde março. Ninguém vem. Eu também não vou na casa de ninguém, porque são das crianças também. E a gente fica mais por aqui mesmo. Sim, e você sente que as suas relações assim, de amizade, de sua vida social assim, com as outras pessoas próximas de você, você sente que foi afetada a sua vida nesse sentido? Assim foi. Eu ainda estava falando esses tempos com uma amiga no WhatsApp e eu falei com ela, comentei a respeito disso, que para mim ficou como a pandemia serviu também um pouco como uma limpeza, sabe? Eu meio que vi quem são os amigos, quem não são, quem procura. No início todo mundo se procura, daqui a pouco passa aquele pico de tipo, nossa, somos amigos, e daqui a pouco vai diminuindo, e aí permanecem alguns poucos, com aquele contato mais diário. Então, assim, diariamente eu posso até te dizer, não enche uma mão as pessoas que eu falo. Comparado com o início, que a gente falava, era o grupo, era não sei quem, era um monte, muitas pessoas mandando coisas assim, e tu mantendo aquele contato. Então, hoje eu acho que deve ter uns 3 amigos para valer, assim, que eu falo diariamente. Mas mudou, sim. Cristine, você está sem câmera. É que caiu a minha câmera, eu coloco aqui e ele não reconhece. Ah, tá bom. Não, mas... Ó, ele vai e volta. De qualquer maneira, o áudio a gente consegue te ouvir. Né? Cristine, eu queria te perguntar um pouquinho da tua relação um pouco com o Viamão ou com os lugares onde você transita, com os seus grupos, se você tem participado de alguma ação de solidariedade, se você tem feito alguma coisa nesse sentido. Olha, até não, mas eu tenho só uma amiga que ela vem aqui no portão, às vezes me informar só do que está acontecendo. Ela é vereadora, sabe? Eu acho que a reunião vai acabar, né? É. Aí eu entro no mesmo link? Não entendi. Eu entro com o mesmo link, aí se acabar. Não, a reunião não. A reunião fala só que vai parar, mas eu acredito. Tá, mas eu acredito que não pare, não. Aí tudo tá bom. Ela fala um pouco dessa questão social comigo, mas eu efetivamente eu não sei nem como eu poderia ajudar, sabe? Não que eu não quisesse. Mas ela falou de algo como, isso eu ajudei um pouco na questão de doações de alimentos que eles estavam fazendo, arrecadando para fazer cestos básicos para pessoas que não tinham condições e tal. Eu até ajudei também. Mas alguma coisa assim mais efetiva, eu não sei o que eu poderia fazer, não fui convidada e não chegou essa informação para mim ainda que me mão de algum projeto, alguma coisa assim. Okay. Mas nesse momento toda ação acaba sendo bastante efetiva, né? Porque... de certa forma. Sim, e Cristine, você, assim, como mãe, estudante, conciliar, assim, as duas coisas, isso está afetando a sua rotina de estudos? Como que ela mudou? Como que está sendo agora participar das aulas remotas, do ensino remoto, né? Sim, isso tem sido um desafio, não vou mentir para vocês, que não é uma tarefa fácil. Existem dias que a gente consegue fazer muita coisa,
Eu não tenho aula todos os dias da semana síncronas, né? Eu tenho, deixa eu ver, acho que sexta-feira é o único dia que é síncrono. E os outros dias é tudo assíncrono. Então, assim, para mim é mais fácil assíncrona, porque eu tenho essa questão de não poder focar muito naquele horário. Por exemplo, a minha aula de sexta é super difícil. Ela é síncrona, é uma matéria muito boa, uma disciplina muito leve, só que o problema é que ela é um período muito longo. Ela começa às 9 da manhã e vai até meio-dia, meio-dia e pouca. Às vezes vai meio-dia e meia até. Então, o que acontece? É muito tempo para eu focar numa coisa só, tendo dois pequenos ainda na parte da manhã. Então, essa para mim eu não consigo, a disciplina é muito boa, mas eu não consigo tirar proveito suficiente, sabe? Eu sinto que fica faltando um pouco, depois eu tenho que pegar o conteúdo de novo, dar mais uma lida, fazer aquele a mais ali para poder dar uma caso a matéria ela rolar, fluir melhor, sabe? Eu sinto que fica bem mais difícil. E aí a questão das aulas assíncronas é mais fácil, porque daí eu sento o horário que eu posso, aí eu sento lá, mesmo que fosse de madrugada, como eu costumo fazer, eu sento, eu leio, eu consigo focar, eu consigo prestar atenção, fazer os meus resumos, me organizar melhor. E também a questão, acho que é mental, sabe? Tipo, ai, nossa, eu consegui fazer isso. Porque tu fica naquela pressão de não conseguir render o que deve, aquilo te estressa de uma forma que acaba um pouco com a tua paz, sabe? Eu fico pensando nisso. Daí, qualquer 5 minutos que eu fique a mais na cama, por exemplo, eu penso, eu podia, sabe? Então, eu tenho sentido muito isso. É bem difícil. É difícil focar, é difícil organizar bem o tempo e fazer com que aquilo seja produtivo. Às vezes parece tão inútil, tu fica parado lá na frente, daqui a pouco tu se distrai. E para mim é muito difícil esse ensino remoto emergencial, mas assim, é o que a gente tem, eu não vou desistir. Eu vou continuar estudando até eu me adequar, sabe? Então tem questões que eu posso ter que houve um progresso no dia 19 de agosto até agora. Algumas coisas eu consegui organizar, mas outras, nossa, aula síncrona para mim é super difícil. É bem complicado. Sim, eu sinto assim bastante que as aulas online são mais cansativas do que as presenciais. Você tem essa sensação também? Não? Como é que você está lidando assim com psicologicamente, sim, de fazer as aulas, né? Ah, sim, é bem mais cansativo. Completamente correta você. É verdade, eu senti muito isso. É como se fosse muito mais matéria. Talvez nem seja. Porque tu olha o período da aula, o horário, às vezes um vídeo que tu assiste, uma aula de, sei lá, de 45 minutos, um vídeo no YouTube, ele tá em 45 minutos. Eu tinha crédito que era muito mais do que isso. Como é que eu estou tão cansada? Como é que eu estou me sentindo tão sobrecarregada? É muito mais puxado. Os trabalhos também, quando você não fazer um trabalho, dia antes, tudo bem rápido, sei lá, tipo, tá, beleza, tá 1 hora e meia, eu consigo fazer um trabalho. Esses dias eu fui fazer um trabalho e demorei 5 horas para fazer um trabalho que eu fazia em 1 hora. E era um trabalho que eu já conhecia, é o plano alimentar que precisava analisar e pronto. E eu demorei um tempão para fazer. Então, é muito mais cansativo, sim, é muito mais puxado, sabe? E em algumas disciplinas eu ouso dizer, não com propriedade, mas eu ouso dizer que tem mais conteúdo, sim, do que o presencial. Tu sente, assim, uma carga maior de conteúdo, sabe? E até a gente estava conversando a respeito disso com uma professora muito boa, que a gente tem muito acesso com ela. E aí eu não sei o que eles vão conversar, mas eles vão conversar a respeito disso também, do número de conteúdos que estão sendo expostos, porque é bastante coisa. Sabe? Então eu sinto pesada e cansada. E, Cristine, você é da área da saúde, né? Porque você estuda nutrição. E a área da saúde é uma área muito focada agora, nesse momento de pandemia, né? Porque é a área mais demandada no atendimento à população. E no caso da sua inserção, então, nesse campo da saúde, como é que tem circulado para você as informações sobre a pandemia? Você se informa mais dentro desse teu meio acadêmico, do campo da saúde, ou você se informa através de outros meios, de outras formas? Como que você tem essa informação e esse contato com a pandemia? Como é que você se informa? Então, eu vou ser bem sincera com você, viu? Tipo, e a maioria das pessoas, elas olham televisão, né?
eu até não me informo por aí. Eu quase não vejo. Eu vejo, eu vou mentir, eu vejo domingo, eu vejo Fantástico para ver o mapa. Ou às vezes vejo pela internet para ver como é que tá todo o Brasil, enfim. Mas, assim, é mais mesmo as redes sociais que eu acabo usando. E então são coisas mais, sites ligados mesmo à nutrição, sabe? Páginas ligadas à nutrição, tanto até no Instagram, no Facebook, essas redes sociais também tem bastante coisa que passa sobre a pandemia, junto com o conteúdo já da nutrição, sabe? E acaba que é por aí essa é a minha principal fonte, vamos dizer. Aí, claro, de vez em quando eu vejo uma notícia que eu penso, será que é verdade, será que não é? Aí eu vou um pouquinho mais a fundo, sabe? Procurando outras fontes. Mas normalmente é assim. Sim. E, Cristine, você e sua família foram afetadas economicamente pela pandemia? Olha, eu vou ter que te dizer que foi o contrário que aconteceu. Eu achei que ele tinha ficado muito mal, sabe? Porque, uma crise, né? Enfim, é uma coisa completamente inesperada. Esse momento que a gente vive, mas até não, assim. O que acontece? Eu moro aqui com meus filhos sozinha e eu sou chefe de família, então eu pedi auxílio emergencial e eu consegui. Até em função de não estar trabalhando, né? De não estar com carteira assinada. E eu achei necessário. Eu recebo a pensão do meu ex-marido. E ele é muito bom. Ele é um homem maravilhoso, que ele ajuda ainda. Não deu mais certo a questão eu e ele. Mas ele como pai, ele é incrível, ele é muito bom. E como amigo também, ele é excelente para mim. Qualquer coisa que eu precisar dele, ele me auxilia também. Mas, assim, então, a questão de renda, eu vi que não afetou tanto a minha família nem a mim. E aí eu comecei até a ter uma conscientização maior, eu notei isso até com meus familiares, que a gente conseguiu focar um pouco mais no que realmente importa, sabe? Não gastar com supérfluo, enfim, aquele plano que ficava sempre, né? Esse ano eu não vou gastar tanto, era só um plano, agora virou uma realidade. A gente conseguiu fazer isso e a gente já tinha um armazenamento de alimento muito bom, sabe? Que a gente já armazenava, por exemplo, o nosso querido e valioso arroz. A gente já tinha em casa um armazenamento muito grande de arroz. E aí, então, algumas coisas a gente já nem gasta praticamente mais, né? Então, para nossa família, eu não senti esse peso por causa da preparação que houve um pouco antes e porque a gente conseguiu focar realmente no que interessa, sabe? Gastar com o que faz diferença, não evitar o supérfluo. Para nós funcionou, né? Mas eu sei que a realidade da maioria não é essa. Sim. E quais são, assim, exemplos dessas coisas supérfluas, assim, que vocês deixaram de gastar com elas? Eu posso te dizer assim, primeiro da lista, encabeçando com maior importância, fast food. As comidas que, tipo, nossa, no início da pandemia, eu até não vou te mentir que a gente gastou um pouco com isso. Dá pra preguiça de cozinhar, você ia lá de um lanche, sabe? Pizza, um X, algo assim. E aí um dia eu disse, não, gente, não dá tudo demais com isso, tem outra coisa que eu quero fazer, não posso. E aí foi aí que a gente começou, a priorizar um pouco também a saúde, que eu andei tendo problemas estomacais de tanta besteira que eu fiz. E outra, financeira. A gente conseguiu fazer isso, e aí eu falei pra mãe, a minha mãe não gosta muito, mas meus irmãos, eles gostam. Eu falei pra mãe, olha, incentiva aí a dar uma diminuída, e o bolso vai sentir, vocês vão sentir que vai diminuir, vai sobrar uma graninha. E começou a sobrar, sabe? Então, esse tipo de coisa foi uma coisa que para nós fez uma diferença tremenda, porque a gente demandava uma boa quantia nisso, sabe? E eu acho que eu não consigo me lembrar de outra coisa, porque a gente não sai mais, né? Então, quando a gente saía, a gente gastava muito mais. Eu não consigo lembrar de outra coisa agora. Acho que essa é a principal. Tá bom. Ok. E, Cristine, tem mais alguma coisa que você gostaria de relatar em relação a essa experiência? Alguma coisa que para você tenha sido marcante, que você queira nos dizer? Tem sim. É uma questão até, eu não digo que ela é temporal, sabe? Ela é mais emocional, dizer assim. Porque o que acontece? A pandemia, para mim, no início, eu vou bem descrever como se fosse uma linha do tempo para vocês, assim, como foi para mim. Ali em março, mais ou menos, logo que a gente entrou, eu pensei, está bom, isso aí deve durar aí um
mês, 2, daqui a pouco tá tudo certo. Então eu não dei muita bola. Eu pensei, vou começar a adiantar os meus resumos da faculdade, já que eu tenho todos os conteúdos do mundo, eu só vou resumir, vou fazer meus resumos e aguardar a prova. Aí fiz isso. Daqui a pouco passou, né? Aí aumentou um pouquinho a minha expectativa. Eu, mais tempo ainda. Mas aí o que acontece? Eu pensei assim, gente, eu não vou ficar reclamando. Eu me lembro que eu passava na frente da casa das pessoas que eu não estava indo para a faculdade, ou ia fazer alguma coisa que eu não podia ficar em casa. Eu pensava que eu via as pessoas nas áreas dela, sentadas, tomando chimarrão. E eu pensava, nossa, né? Dia lindo, a pessoa sentada ali tomando chimarrão e eu tendo que sair. Poxa vida. E eu pensava, eu queria tanto isso. E aí, quando vê, eu fui convidada a ficar em casa, né? E eu pude fazer isso. Eu pensei, não vou mais reclamar, não vou mais ficar estressada quanto a isso. Tipo, eu tenho que sair, eu tenho tantas obrigações. No tempo certo eu vou fazer as minhas coisas, entende? Então eu pensei, não, eu vou sentar, vou tomar meu chimarrão, vou olhar para os meus filhos, vou conversar com eles, vou ensinar para eles as coisas que tem que ensinar, que só eu, como mãe, posso fazer. Então eu tentei ver isso, ver o lado bom, que eu posso estar em casa, eu posso estar com eles, e coisas que eu não podia delegar para nenhuma pessoa fazer, somente eu podia fazer, eu comecei a fazer. Coisas por mim mesma, exercícios, cuidar um pouco de mim, rever pessoas que conceitos e pessoas que eu quero na minha vida, pessoas que eu não quero mais na minha vida, situações, sentimentos, atitudes de pessoas comigo que eu relevava, coisas que eu achava que, tudo bem. Não tá tudo bem. Então, serviu para rever conceitos e coisas profundas minhas, assim, que eu precisava mudar, posicionamentos que eu precisava ter, tomar as rédeas da minha vida em algumas situações. Então, é tentar ver beleza onde não há. É quase isso, porque a gente vive um momento que é muito triste. Teve um dia que eu me deparei ligando a TV, eu vi pessoas, aquele número crescente de mortes. Eu pensei, gente, não são números, são pessoas, são famílias, são mães, pais, maridos, filhos, são pessoas que iam fazer diferença no mundo muitas vezes. Então, eu fiquei muito triste. E eu pensei, que coisa triste que eu tô conseguindo pagar minhas contas por causa do auxílio emergencial e tanta gente morrendo, sabe? Então, muitas questões passaram pela minha cabeça até eu chegar ao ponto de entender que é assim, né? É a nossa realidade, é a vida e isso precisava acontecer. Não sei ainda o motivo, não sei a razão. A gente está passando por isso, mas tentar tirar proveito. Para mim, chegou esse momento, sabe? De eu rever um pouco a minha vida e rever também quem eu sou e o que eu quero ser e também que tipo de nutricionista eu quero ser lá no futuro. Então, foi bem... Está sendo proveitoso, porque eu também estou me conhecendo e vivendo de uma forma... Porque, às vezes, quando a gente está recebendo pessoas da casa, quando a gente está falando com muitas pessoas, a gente ouve só a voz dos outros e o conceito dos outros em relação a gente mesmo. Então, esse é o momento, já que eu estou isolada, então eu vou parar e vou me ouvir, vou ouvir a minha voz, o que eu quero, o que eu espero de mim, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de mulher eu quero ser, que tipo de nutricionista eu quero ser. Então eu acho que foi muito isso, sabe? Ele veio para me ajudar a abrir os olhos e me reformular, vamos dizer assim, sabe? Desculpa, gente, falei. Não, é muito importante esse depoimento, porque, em geral, a gente está num momento tão difícil, a gente tende a ver as coisas de maneira tão negativa, e é importante ver, né, como é que você consegue articular isso em outra direção. Isso é bem importante, na verdade. Sim. E, Cristine, você, assim, como profissional da nutrição, como profissional da área de saúde, qual perspectiva, assim, sobre quem você seria como profissional você tinha antes que mudou a partir dessa realidade que a gente está vivendo? Então, eu era muito mais técnica, eu acho que seria, sabe? Aquela coisa do... tá escrito, sabe? Eu vi no livro. É assim, eu acho que hoje eu consigo entender que é diferente. Eu quero que seja diferente, sabe? Eu quero poder ter uma nutrição muito mais humana, sabe? E muito mais adequada à realidade que a gente vive, porque a qualquer momento pode mudar, sabe? Veja assim, a pandemia agora mesmo. Daqui a pouco, daqui a alguns anos eu formada e a gente passa de novo por isso. E instruir as pessoas e incentivar elas, promover saúde numa situação dessa é muito difícil.
E a gente sabe, vamos ser prático, né, que a minha área, no meio de uma pandemia, quem é que vai procurar uma nutricionista? É complicado, né? Por mais que tu queira comer bem, tu também tem que estar com a tua cabeça muito boa, com todas as outras questões fisiológicas também muito bem resolvidas, né? Tu não vai procurar primeiro uma nutricionista. Então, assim, vai ser um desafio trabalhar também numa época assim, a gente tem que se preparar para esse tipo de coisa. Então, eu quero ser aquela nutricionista que vai pensar não só em promover essa saúde, esse bem-estar de tipo alimentos naturais e coisas gostosas para comer também, mas aquela nutricionista que se preocupa, olha, qual é a tua realidade, como é que tu está vivendo, né? Como é que tua renda, como é que é a tua situação de vida, né? E se acontecer, olha, tu está preparado se acontecer uma pandemia novamente, enfim, promover isso e saber um pouco do paciente, o que ele pensa, como é que ele está mentalmente também para enfrentar as coisas, sabe? Não só prescrever um plano, tu te alimenta assim de manhã, de tarde, de noite e acabou, sabe? Não é só isso. É de repente mais unir um pouco essas duas coisas, a promoção da saúde e a promoção da saúde mental também. A saúde mental é bem importante, sabe? Sim, e neste período você tem tirado fotos, escrito diário, por exemplo, ou alguma anotação assim do seu cotidiano, escrito textos de crônica, poesia, por exemplo. Você tem feito algum relato deste período que você talvez gostaria de compartilhar com o projeto? Nossa, eu não fiz, era uma ideia muito boa. Agora, essa que tu me deu, eu poderia ter feito, sei lá, um diário, ou até mesmo algo do tipo uma lista de coisas que eu sou grata, coisas que preciso melhorar. Eu poderia ter feito isso e não fiz. Eu não fiz nada, de verdade. E fotos eu tirei algumas das brincadeiras com as crianças. E de mim mesma não, porque eu acabo que eu foco neles e esqueço de tirar de mim. E eu devia ter feito. Ai, porque a gente não conversou antes. Agora eu precisava ter feito isso. Quem sabe eu não começo a partir de agora, né? A fazer. Sim. Até dessa nossa experiência aqui, está sendo algo marcante para mim, que vai marcar minha pandemia também, né? Que vai dar um novo marco para minha vida, certamente. Eu vou começar a fazer algo assim. E depois, pior é que não tenho muito conteúdo agora para acrescentar para vocês, mas é verdade, eu deveria ter feito. É uma nova possibilidade. Bom, e nesse sentido, assim, que as conversas, às vezes, elas dão ideias, assim, elas mudam um pouco os dois lados, né? Você tem conversado com seus amigos a partir do WhatsApp? Você tem feito chamadas de vídeo, assim, que buscam uma aproximação? E mesmo que a gente esteja longe, vendo, assim, as pessoas, a gente sente um pouquinho mais É, perto, né? é verdade, sente mais. Acho que no início da pandemia a gente fazia aquelas de grupo, sabe? E fazia aqueles joguinhos, e jogava, ria e tudo mais. Depois foi caindo um pouco no esquecimento. E aí eu fiz um trabalho semana passada com a Laura, que é a minha colega mais próxima, e a gente fez pelo Meet. E aí foi bom, assim, eu até vi a Laura, achei ela até mais magra, fico feliz por isso. E aí, então, assim, mas é raro, sabe? Eu não vou mentir pra vocês, eu faço mais chamada de vídeo, assim, com os meus sobrinhos, que são crianças. A criança é uma coisa incrível, né? Porque a criança tem mais atitude para fazer as coisas que os adultos, às vezes. E o resto eu não faço, não vou mentir. A gente fica só lá no WhatsApp e áudio, sabe? Eu sou a rainha do áudio, porque eu preguiça de escrever às vezes. Então eu mando muito áudio. Mas de vídeo eu não faço tanto. Deveria começar, né? Mas é que eu acho que é questão de hábito, porque a gente acaba, vou mandar um áudio aqui, mas tá precisando de vídeo. Aí era meio que assim, sabe? Meu contato. Sim. Tá me ouvindo? Não tá? Não, Eu tô. professora, a senhora falou alguma coisa que a gente não está ouvindo bem? Tá bem baixinho. Hum. O áudio da senhora está bem baixo. Ok, enquanto a professora resolve o problema com o fone, eu gostaria de Uhum. saber se a motivação pela qual você quis conceder essa entrevista.
eu não sei, eu acho tão legal esse tipo de projeto, sabe? Porque ele acrescenta muito, ainda mais nessa, não é bem bagunça, mas é quase isso que a gente está vivendo, é quase que uma bagunça, né? E tu poder ter a oportunidade de, além de uma informação, de repente tu se sentir acolhida de certa forma, é muito importante, sabe? É muito bem-vindo. E eu penso que a minha realidade é a realidade de um monte de mulheres, assim, que são mães, que têm que estudar, que estão se vendo sozinhas e que às vezes ficam desmotivadas, às vezes ficam motivadas, enfim, que passam por esses altos e baixos. Então, assim, se eu puder, de alguma forma, servir de companheira de alguém nisso, eu acho que já vai ser muito legal. Tipo, eu sei o que ela tá passando, é assim mesmo. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho muito lindo esse tipo de projeto, sabe? Que aproxima as pessoas, pessoas que nem se conhecem. Isso é muito legal. Sim, muito bom. E você teria outra pessoa para você indicar para ser entrevistada? Algum familiar de estudante, ou outro estudante, algum familiar seu? Complicado, mas assim, eu poderia pensar, deixa eu ver. Precisa ser estudante do URGS? Sim. Sim? Tá. Uhum. Eu posso ver com essas minhas amigas, aí eu te passo o contato depois, se quiser. Eu tenho Tá uma certo. amiga que ela é muito, muito boa, muito receptiva a esse tipo de coisa, ela é da nutrição também. E aí eu vou conversar com ela e eu te passo, assim, o WhatsApp dela. Pra você fazer. Ok, tudo bem. Professora, a senhora teria mais alguma pergunta assim, que a senhora gostaria de fazer? Não? Ok. Então, Cristine, eu vou ler novamente as perguntas sobre o texto, né, de esclarecimento, para ver se você mantém ou não as aceitações, assim, e se acaso você quiser dizer não em algum momento, você sinta-se à vontade, tá bom? Tá bem. Ok. Você concorda que a sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Eu concordo. E você autoriza o uso das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim, autorizo. E você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim, autorizo. E você gostaria de estabelecer um prazo para a divulgação dessa entrevista? Não, o prazo é vocês que decidem. Não tem problema nenhum. Tá certo. Cristine, muito obrigada. A gente agradece por você ter concedido essa entrevista. Agradecemos pelo seu tempo, também pela solicitude, né, em estar em contato conosco, em estar nessa conversa, pela sua sinceridade. E qualquer coisa estamos à disposição. Você fique à vontade para nos mandar mensagem. E também, após a entrevista agora, eu vou colocar o vídeo da entrevista no YouTube. Daí te enviarei o link para que você e outras pessoas possam acessar quando quiser, tudo bem? Olha que chique, sim, tudo bem. Tá bom Que então. vergonha. Muito Mas obrigada imagina, mesmo não pelo tem. contato de vocês e Uhum. pela disponibilidade de me escutar também. É um projeto muito bonito e eu sou realmente muito grata por ter participado. Muito obrigada mesmo. Tá certo, muito obrigada. Professora Regina, então posso encerrar a entrevista? Vocês me escutam ou não? Bem baixinho. Baixo. Juliana, eu queria só fazer uma observação para a Cristine, que caso ela queira posteriormente nos enviar algum registro, alguma fotografia, alguma coisa, que ela se sinta à vontade, e quero agradecer a ela a entrevista e a oportunidade de conhecê-la. Obrigada. Eu consegui ouvir. Muito obrigada, professora. Foi um prazer para mim também. Ok. Ok, então, tchau a todos e até mais. Tchau. Até mais. Até. Bom trabalho. Tchau, tchau. Obrigada, igualmente. Obrigada. Tchau.